Você já teve aquela sensação estranha de estar no meio de uma festa, rodeado de pessoas, e mesmo assim se sentir completamente sozinho? Ou então de acordar numa manhã comum e não reconhecer a vida que está vivendo, como se você estivesse cumprindo um roteiro que alguém escreveu por você, mas nunca parou para perguntar se era realmente isso que queria? Se já sentiu algo assim, saiba que você não está sozinho. E saiba também que esse desconforto que você sente tem um nome. É o chamado do autoconhecimento. É a sua essência tentando chamar a sua atenção. Hoje eu quero te convidar para uma das jornadas mais desafiadoras e ao mesmo tempo mais libertadoras que um ser humano pode fazer. A jornada de olhar para dentro, de se perguntar, com coragem e honestidade, quem você realmente é. Vivemos numa civilização fascinante. Nunca na história da humanidade tivemos acesso a tanto conhecimento, tanta tecnologia, tanta informação. Conseguimos mapear galáxias a bilhões de anos-luz, deciframos o código genético humano. Criamos máquinas capazes de aprender. Mas existe uma fronteira que ainda desafia a maioria das pessoas: o próprio interior. É curioso perceber que muita gente passa anos estudando, se especializando, acumulando diplomas e experiências, mas nunca dedicou um único dia para estudar a si mesma, para entender por que reage de determinado jeito em situações de pressão, para compreender de onde vêm seus medos mais profundos, para descobrir o que realmente a move. Além das obrigações do dia a dia, a sociedade nos ensina a olhar para fora, a comparar, a conquistar, a produzir, mas raramente nos ensina a pausar, a respirar, a perguntar: isso que estou construindo faz sentido para mim? Estou sendo fiel a quem eu sou? Ou estou apenas correspondendo às expectativas de outros? Antes de continuar, preciso desfazer um mal-entendido comum. Autoconhecimento não é narcisismo. Não é ficar pensando em si mesmo o tempo todo, se achando o centro do universo. Também não é aquele papo raso de me amo, me aceito, sou perfeito do jeito que sou, sem nenhuma reflexão real por trás. Autoconhecimento é algo muito mais profundo e muito mais honesto do que isso. É a capacidade de se observar, de perceber seus padrões de pensamento, suas reações emocionais, seus valores, seus limites, suas contradições. É olhar para si mesmo com a mesma curiosidade científica que um pesquisador tem ao estudar um fenômeno complexo, sem pressa para concluir, sem necessidade de se encaixar numa categoria. E mais do que isso, autoconhecimento é a disposição de encarar o que não é bonito, porque todo ser humano carrega sombras, medos que prefere não admitir, comportamentos que sabe que precisa mudar, feridas que ainda não cicatrizaram. Parte fundamental de se conhecer é ter a coragem de olhar para essas partes também, sem se destruir por isso. Se o autoconhecimento é tão valioso, por que tanta gente foge dele? A resposta é simples e desconfortável ao mesmo tempo. Porque olhar para dentro dá medo. Quando você para o barulho externo e fica em silêncio consigo mesmo, os pensamentos que surgem nem sempre são agradáveis. As perguntas que aparecem nem sempre têm respostas fáceis. Será que estou no caminho certo? Será que as escolhas que fiz foram realmente minhas? Será que estou vivendo por mim? Ou para agradar as pessoas ao meu redor? Essas perguntas assustam, e por isso muita gente prefere manter a agenda cheia, a tela do celular sempre acesa, o fone de ouvido sempre no lugar, qualquer coisa, para não ter que enfrentar o silêncio, para não ter que se encontrar. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você foge de si mesmo, mais pesado fica o peso que você carrega, porque as questões não resolvidas não desaparecem. Elas se acumulam e um dia cobram a conta, seja em forma de ansiedade, de crise existencial, de relacionamentos que não funcionam, de uma sensação constante de vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. Pensa na sua identidade como uma cebola. Existem várias camadas. A camada mais externa é aquela que o mundo vê. O seu nome, sua profissão, sua aparência, o papel social que você desempenha. Filho, mãe, chefe, amigo. Essa camada é real.
mas ela não é tudo o que você é. Mais para dentro, existe a camada das suas crenças. O que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o que você merece ou não merece na vida. Muitas dessas crenças foram plantadas na sua infância por pessoas que talvez nem façam mais parte da sua vida. E mesmo assim, elas continuam guiando suas decisões hoje, muitas vezes sem que você perceba. Mais fundo ainda, existe a camada das suas emoções, não as que você mostra, mas as que você sente de verdade. A raiva que você disfarça de indiferença, a tristeza que você transforma em ironia, o medo que você chama de prudência. E no centro de tudo, existe o seu núcleo, seus valores mais genuínos. O que realmente importa para você, quando tudo o mais é tirado da equação. Quando você remove o status, a opinião alheia as obriga. Eis o que sobra. Quem é você quando ninguém está olhando? O autoconhecimento não acontece por acidente. Ele precisa de intenção, de práticas, de momentos dedicados a essa escuta interna. Uma das ferramentas mais poderosas é a escrita reflexiva. Pegar um caderno e escrever, sem censura, o que está sentindo, o que está pensando, o que está te incomodando. A escrita tem um poder incrível de organizar o caos interno e revelar coisas que você nem sabia que estavam lá. A meditação e o silêncio também são caminhos valiosos. Não precisa ser nada místico ou complicado. Apenas sentar, respirar e observar os próprios pensamentos, sem julgá-los. Com o tempo, você começa a perceber os padrões, as histórias que sua mente repete, os gatilhos que te tiram do equilíbrio. A terapia é outro recurso poderoso. Ter um espaço seguro para falar sobre si mesmo, com um profissional que te ajuda a enxergar pontos cegos, pode acelerar muito esse processo. Não é sinal de fraqueza, é sinal de responsabilidade com a própria vida. E existe também o aprendizado através das relações. As pessoas ao seu redor funcionam como espelhos. O que te irrita no outro, muitas vezes diz algo sobre você. O que você admira nos outros pode revelar valores que você ainda não reconheceu em si mesmo. Preste atenção nessas pistas. Quando o autoconhecimento começa a se aprofundar, algo silencioso e poderoso acontece na sua vida. Você começa a fazer escolhas mais conscientes. Para de entrar em relacionamentos por carência. Para de aceitar situações que te diminuem por medo de ficar sozinho. Para de perseguir metas que não são suas, só para impressionar pessoas que talvez nem respeite. Sua comunicação muda. Você aprende a expressar o que sente, sem explodir e sem engolir tudo. Aprende a dizer não sem culpa, e sim sem ressentimento. Aprende a pedir o que precisa sem vergonha. Sua relação com os erros também se transforma. Você para de se destruir cada vez que erra. Começa a ver os tropeços como dados, como informações sobre o que ainda precisa desenvolver, não como provas de que você não presta. E talvez o mais bonito de tudo, você começa a se sentir mais inteiro, menos dividido entre o que sente e o que mostra, menos distante de si mesmo. Existe uma paz que vem de viver de forma mais alinhada com quem você realmente é. Uma paz que nenhum objeto, nenhuma conquista e nenhuma aprovação externa consegue dar. Tem uma frase do filósofo Sócrates que atravessou milênios e continua mais atual do que nunca. Conhece-te a ti mesmo. Ele dizia isso não como uma sugestão, mas como a base de toda a sabedoria humana. Porque quando você não se conhece, você é facilmente manipulado pelo medo, pela opinião dos outros, pela pressão social. Você vive reagindo, em vez de escolhendo. Você vive apagando incêndios, em vez de construindo algo com propósito. Mas quando você se conhece, você ganha algo que ninguém pode tirar de você. Clareza. Clareza sobre quem você é, o que quer e o que não está disposto a abrir mão. E essa clareza é libertadora de um jeito que poucas coisas na vida conseguem ser. Eu não vim aqui hoje te dar respostas prontas. Por quê? O autoconhecimento não funciona assim. Ninguém pode te dizer quem você é. Esse trabalho é seu. Único
intransferível. O que eu espero é que esse vídeo tenha acendido uma chama, uma vontade de pausar um pouco mais, de se perguntar um pouco mais, de se escutar com mais cuidado e com mais gentileza. Você é o projeto mais importante da sua vida, não o seu currículo, não a sua conta bancária, não a imagem que você projeta nas redes sociais. Você, o ser humano real, complexo, contraditório e cheio de possibilidades que existe por trás de tudo isso. E esse ser humano merece ser conhecido por você antes de qualquer outra pessoa.